Oi, pessoal, tudo bem? Mais uma semana, chegou sexta-feira, parece que chega tão rápido, né? A sexta-feira, mas eu gostaria de agradecer todo mundo que está curtindo, que está compartilhando os vídeos, que tem me mandado feedback. Eu amo quando vocês mandam feedback falando o que vocês acharam do vídeo. E continue, tá bom? Não parem, por favor. E a gente se falou semana passada sobre Abraão e Sara, que provavelmente fez sentido para alguém, principalmente para as mulheres que acabam esperando por um momento ali da gestação, né? Que eu acho que é o momento mais esperado para quem é tentante. A vida de tentante não é fácil, mas Deus, Ele fala conosco através da palavra dele, e eu espero que essa palavra tenha feito sentido para alguém e que o Espírito Santo tenha revelado algo através dessa palavra, tá? Mas hoje eu não vou falar sobre Sara, mas eu vou falar de uma mulher que fez parte da vida de Sara. É pouco conhecida, porém tem o seu papel importante na história da Bíblia, né? E é Agar. Alguém já ouviu falar de Agar? Por favor, depois me mandem feedbacks falando se vocês já ouviram falar de Agar. Mas o que eu vou falar de Agar? Foi uma fase da minha vida que essa palavra fez muito sentido, que Deus usou pessoas para falar comigo, assim como eu vou ler aqui depois, que Deus também falou com Agar. E naquela época não encaixou na minha cabeça, assim, o porquê de eu estar passando por aquilo, o porquê que Deus estava fazendo eu passar por aquilo, permitindo, né, eu passar por aquilo. Mas hoje, depois de tanto tempo, eu entendo. E eu, assim, se eu pudesse, aliás, eu sempre falo, Deus, obrigada por não fazer aquilo que eu queria que fizesse, mas aquilo que o Senhor quer fazer. Porque naquela época, pra mim, não fazia sentido, mas hoje eu vejo que foi a melhor coisa que Deus fez. E como isso fez, assim, uma cura no meu interior, permitir que isso acontecesse. Então, vamos lá pra palavra, né? Então, quem foi Agar, né? Agar, ela era uma serva de Sara. Nessa época, ainda Sara não era Sara, ela chamava Sarai, né? Que depois Deus mudou o nome dela e de Abraão. Então, Agar era uma serva de Sara. E a palavra diz que, nem por exemplo, quando tudo se resolveu assim, vamos achar aqui, Abraão tinha 86 anos. Então, a Sara já tinha ali os seus 78, 79 anos mais ou menos, e ela não tinha filhos até então, né? Porque depois a gente viu lá no versículo 19 que Sara teve filhos. E a gente vai ler Gênesis 16 hoje, tá? Eu não vou contar essa parte de Agar, eu quero contar um episódio que aconteceu na vida de Agar e que aconteceu na minha vida, e depois eu vou contar o porquê, tá? Então a gente vai ler Gênesis 16, versículo 6, tá? Então, Gênesis 16, versículo 6. Abraão respondeu: está bem, Agar é sua escrava, você manda nela, faça com ela o que quiser. Aí, Sarai começou a maltratá-la tanto que ela fugiu. Mas o anjo do Senhor o encontrou no deserto, perto de uma fonte que fica no caminho de Sur, e perguntou: Agar, escrava de Sarai, de onde você vem e para onde você está indo? Estou fugindo da minha dona, respondeu ela. Então, o anjo do Senhor deu a seguinte ordem: volte para a sua casa e seja obediente a ela em tudo. Então, vamos contar o que estava acontecendo nessa parte. Sara, até então, não tinha engravidado e Abraão não tinha filhos. Então, naquela época, era-se permitido que quando não tinha descendente,
o homem podia se deitar com outra mulher para poder continuar a geração. E Sara que deu essa ideia para Abraão. Vai lá, se deita com a minha escrava, Agar, e que ela possa engravidar e te dar um filho. E naquela noite, Agar engravidou e teve o filho, e estava grávida, nessa época que ela estava grávida. Só que isso subiu para o coração de Agar. Ela começou a humilhar Sara, porque ela se sentia melhor que Sara. Ela estava no momento ali que ela estava grávida do marido de Sara, né? E Sara começou a ficar chateada. Por que ela tá fazendo isso comigo, né? E daí ela fala para Abraão: Abraão, não tô gostando dessa história. E daí Abraão responde para ela: ó, ela é sua escrava, você faz com ela o que você quiser. E daí, Sara começou a maltratar ela na mesma proporção, né? E ela fugiu. Então, é essa parte que eu queria falar. Há uns 4 anos atrás, mais ou menos, aconteceu um episódio na minha vida, que eu não vou entrar em detalhes, não vem ao caso. Mas aconteceu um episódio, eu morava em Piraju, uma cidade de 30 mil habitantes, e no qual eu quis ir embora. Inclusive, eu arrumei emprego, casa para morar em Curitiba. Inclusive, um abraço para os meus amigos lá de Curitiba que me acolheram. E eu decidi ir embora. Tava tudo certo, gente. Eu pedi minha demissão no emprego que eu estava. Tudo certo, tudo aos meus olhos, assim, ó, tudo ok. Era o que eu precisava. Eu ia embora, começava do zero, ninguém ia ficar sabendo quem era eu. Eu ia poder ali continuar uma nova história, uma nova vida e etc. Porém, eu fui para Ourinhos com um amigo meu. A gente foi visitar uma pastora que era amiga dele. E nós estávamos no carro, eu estava no banco de trás, assim, os dois conversando ali na frente. De repente, essa mulher olha para mim e fala assim: Karina, não vai embora. Deu, hã? Ela, não vai embora. Falei, como não? Ela falou assim: não, fica. Daí eu falei assim: não, ela não sabe o que ela tá falando. Eu falei assim: não, mas não tem razão pra eu ficar. Eu não vou perder nada indo embora, né? Eu só vou ganhar indo embora. Ela falou assim: não, você não pode fugir. Você tem que encarar. Gente, aquilo... Falei, não. Ela não tem ideia do que está acontecendo, então... Como assim? Ela nem me conhece. Ela viu eu pela primeira vez na vida dela e me fala um negócio desse. E daí ela falou assim: o Senhor está me falando que não é pra você ir embora. Não é da vontade dele que você vai embora agora. Aí mudou a conversa. Falei assim: opa, peraí. E daí ela me citou outros exemplos, que ela me citou Ruth, Noemi e tal. Porém, depois eu lendo a palavra, essa história de Agar me fez mais sentido. E foi aonde eu não fui embora. Eu fiquei em Piraju. E as pessoas não entenderam, porque eu já tinha pedido a conta, né? Eu já tava tudo certo. As pessoas em Curitiba já estavam me esperando e tudo mais. Eu falei assim: eu não vou mais. Muitos, até hoje, talvez não saibam o motivo, mas foi isso que aconteceu. Deus usou uma mulher para falar comigo que não era o momento de eu ir embora, que eu tinha que ficar. Confesso para vocês que não foi fácil ficar, mas hoje eu vejo que foi a melhor coisa. Por quê? Porque eu fui lapidada, eu fui, vamos dizer assim, capacitada, treinada, sei lá, várias palavras que vocês queiram usar. Mas foi bom eu ficar. E talvez hoje você está passando por isso. Você, por alguma razão, por alguma circunstância, está pensando em ir embora. Porque aconteceu algo na sua vida que você não esperava. Não sei, você brigou na sua casa, você brigou com seus pais, você terminou um relacionamento de anos e você parece que a solução dos seus problemas é ir embora. Eu vou te falar, ora, entrega isso na presença de Deus e vê se isso realmente é da vontade de Deus. Porque às vezes não é. Às vezes Ele quer que você fique para que Ele possa te curar no seu interior, para que lá na frente você vá embora. E eu acabei vindo embora por um outro motivo. Inclusive, quando eu fui fazer a entrevista para a empresa que eu trabalho hoje, eu fiz para a vaga de Curitiba e
no meio do caminho mudou total o processo seletivo e eu vim parar em Maringá. Então, ou seja, o meu destino não era Curitiba, não era para eu morar lá. Eu estava tentando várias vezes ir morar lá, mas não era lá que Deus tinha preparado para mim. E quando eu cheguei em Maringá, eu me lembro como se fosse hoje, eu e o Matheus entramos em Maringá, eu falei, é aqui. E assim, eu me identifiquei com a cidade. Maringá, para quem não conhece, é maravilhosa. Mas o que eu gostaria de te falar talvez hoje você está querendo fugir do seu problema, fugir daquilo que está acontecendo na sua vida, fugir das circunstâncias, mas eu te digo, não adianta. Não adianta, porque isso um dia lá na frente vai fazer você viver aquilo de novo e liberar um perdão e fazer você encarar a circunstância. Então, se eu puder te dar um conselho, né? Se bem que tem ditado que fala que conselho bom não dava, vendia. Mas se eu pudesse te dar um conselho, não vá. Fique. Encare seu problema. Viva o que precisa ser vivido. Não fuja das circunstâncias. Faça o que... Precisa encarar um relacionamento? Preciso. Ah, preciso encarar minha família? Preciso. Preciso começar do zero? Preciso. Porém, se Deus estiver na sua frente, tudo vai dar certo. E assim, é interessante que Deus faz uma promessa para Agar, né? E no versículo 10. E o anjo do Senhor disse também, eu farei com que o número dos seus descendentes sejam grandes. Eles serão tantos que nem poderá ser contado. Você está grávida e terá um filho e porá o nome dele de Ismael, pois o Senhor Deus ouviu o seu grito de aflição. Talvez hoje o seu coração está gritando de aflição. Eu não te conheço, eu não sei a sua história, eu não sei o que você precisa, mas existe um Deus que sabe exatamente o que você precisa. E o mais importante, ele não só sabe o dia de hoje, como ele sabe daqui 4, 10, 30 anos. Ele sabe o amanhã e isso nós não temos o domínio. Talvez se eu tivesse ido embora naquela época em Curitiba, talvez hoje eu não estaria aqui fazendo esse vídeo, porque eu não sei o que teria acontecido, talvez eu... não sei. Talvez muitas coisas podem ter acontecido, porque eu estaria agindo na desobediência, né? Porque Deus já tinha me falado, não vá. E eu tinha escutado, não vá. E se eu tivesse ido, eu estaria sendo desobediente. Ou seja, eu ia estar falando assim, Deus, eu não quero a sua opinião, eu vou viver a minha, porque a minha é o melhor para ser feito neste momento. O Senhor não sabe o que está passando aqui dentro, eu poderia achar dessa forma, né? A minha vida é minha, eu conduzo ela da forma que eu quiser. Mas eu não fui desobediente, eu fiquei por 2 anos em Piraju ainda. E depois Deus abriu uma porta do nada, e em 2 meses eu estava em Maringá. Então, Deus tem o tempo certo. Há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo de chorar, há um tempo de se alegrar. Há um tempo de todas as coisas. Não se preocupe com amanhã. Não queira saber o que está reservado para você amanhã. A palavra mesmo diz, não se preocupe com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas próprias provações. Eu acho que é isso. Terá suas próprias preocupações. Então, não se preocupe. Deus sabe sempre o que é melhor. E às vezes a gente quer ali ficar lutando com Deus, né? Ah, não, eu sei o que é melhor pra mim. Então, se eu posso te dar um conselho hoje, não vá. Fique, porque você precisa encarar esse problema, tá bom? Um beijo, bom final de semana pra todo mundo.